Nós te bendizemos, Senhor, nesse dia, de fato, conforme cantamos, Senhor, toda a glória pertence a Ti, porque a Tua graça é maior. Ela é maior do que os nossos pecados, do que as nossas imperfeições. Ela supera, Senhor, todas as barreiras e nos salva e nos preserva. E nós te bendizemos por isso, Senhor. E nessa manhã, em que vamos abrir a Tua Escritura e conhecer e falar um pouco mais a respeito dessa graça, nós oramos para que o Teu Espírito Santo guie a nossa mente, mantendo-nos cativos à verdade da Tua Palavra, transformando a nossa forma de enxergar o mundo e ver as grandes obras e os grandes atos salvadores do Senhor na história. Glorifica o Teu nome entre nós essa manhã, ensinando-nos e fazendo com que a nossa mente seja a mesma mente de Cristo. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, por algumas semanas nós vamos trazer aqui para a igreja algumas mensagens biográficas em torno da vida de José do Antigo Testamento. Todos vocês sabem que ele é um personagem muito fascinante e que a história dele possui um enredo melhor do que qualquer outro filme que você já assistiu. Então você tem traição, sofrimento, virada espetacular, final comovente. Então a história de José contém todas essas coisas e tem sido uma história muito amada pelo povo de Deus. As crianças aprendem desde cedo as primeiras lições bíblicas a respeito desse homem. Só que antes de olharmos a história de José propriamente dita, hoje eu queria fazer um exercício com vocês, que seria o de situar José na história bíblica. A história de José ela começa em Gênesis capítulo 37. Então nós temos 37 capítulos de Gênesis que vieram antes e temos uma história bíblica toda depois. E José não está solto na história bíblica. Na verdade, ele ocupa um espaço importante na narrativa bíblica, com impactos relacionados ao que vem antes dele, mas também com desdobramentos posteriores. E é por isso que eu gostaria de hoje dedicar essa primeira mensagem apenas a situá-lo dentro da narrativa bíblica e quem sabe fornecer para você também algumas chaves para você ler melhor as Sagradas Escrituras. Então nós vamos começar bem pelo começo. Os irmãos sabem muito bem que a história da humanidade começa com um representante que Deus colocou aqui na terra, Adão. E ele foi colocado no jardim para ter domínio sobre a criação divina. Se vocês abrirem, por favor, em Gênesis 1:28, nós vamos ver esse ensino muito claro lá. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Nós estamos aqui traçando um breve caminho para chegarmos até o José do Egito. Então, Gênesis 1, 28, é dito o seguinte: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então Deus colocou, irmãos, o nosso pai Adão no jardim com a função de dominar. Alguns intérpretes falam que aqui em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 existe um pacto entre Deus e Adão, que se chamam de pacto de obras. No entanto, irmãos, nada nesse capítulo fala de um pacto. Nem o termo aliança aparece aqui, muito menos o ensino. O que nós temos, na verdade, é uma ordem. A ordem é que ele deveria dominar a criação, ele deveria sujeitar a criação e que ele não poderia comer do fruto. Não há nenhum comprometimento de Deus com ele diretamente. Deus, por seu lado, reinava supremamente, porém, em sua sabedoria eterna, ele escolheu exercer o seu domínio na criação através de um governante mediador. Por favor, guarde essa expressão, porque ela é uma chave muito importante para você entender a Bíblia. Deus escolheu governar através de um governante mediador. Este homem, ele era portador da imagem divina,
De modo que toda a atividade de líder da criação acabava sendo um espelho, um reflexo do governo absoluto de Deus que estava sobre ele. No entanto, os irmãos sabem muito bem que Adão perdeu esse domínio. Na verdade, ele deu as costas para Deus, abandonando o seu lugar de governador mediador. Ele resolveu assumir uma vida de autonomia. Ele quis ser supremo, ao invés de ser um mediador da glória de Deus. E o resultado foi trágico. Ele mergulhou a si, a criação e todos os seus descendentes em um estado de completa rebeldia, e o caos tomou o lugar da ordem. Isso é o que nós enxergamos a partir de Gênesis capítulo 3. Porém, meus irmãos, o propósito original de Deus, de governar a terra por meio de um homem perfeito, por meio de um rei mediador, jamais foi abandonado. Esse propósito continua. E nós encontramos a semente desse propósito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu queria que vocês olhassem, porque essa é uma das passagens mais importantes do Antigo Testamento, para você entender a conexão dela com a Bíblia toda. Gênesis capítulo 3, versículo 15, no auge das punições que Deus estava trazendo para os nossos pais e também para a serpente, Deus faz uma promessa. Porém, inimizade entre ti aqui refere-se à serpente, e à mulher. Entre a tua descendência, se refere à descendência da serpente. A serpente aqui é a figura do diabo, então já está sendo adiantado que o diabo teria seus próprios descendentes. Haverá pessoas que seguirão o comando do diabo, isso é muito comum na narrativa bíblica toda. E ele prossegue. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o texto sagrado já está adiantando, irmãos, uma promessa. Uma promessa que de Eva viria um descendente. E esse descendente iria ferir a serpente. E ao mesmo tempo a serpente faria uma ferida mortal nesse descendente. E todo o Antigo Testamento, meus irmãos, é construído em cima dessa promessa. A promessa de um ungido, a promessa de um Messias, a promessa de um rei governante humano, mas divino também, que vai governar todas as coisas. Tanto é que quando você chega em Mateus capítulo 1, você é introduzido lá em Mateus capítulo 1 a uma genealogia. E por que Mateus colocou aquela genealogia no primeiro capítulo? Para justamente apresentar Jesus como um ente de família real. Mateus faz questão de demonstrar que ele é da tribo de Judá e que ele também é descendente de Davi. Isto é, aquele ente gerado por Maria, que é o mesmo descendente de Gênesis 3, ele é divino, mas ele também é humano, ele possui ascendência real. Se vocês lerem comigo Lucas capítulo 1, versículo 32, veja que essa promessa, ela é repetida em Lucas capítulo 1, a promessa que nós encontramos muitos ecos dela no Antigo Testamento. Então eu estou lendo Lucas capítulo 1, versículo 32, aqui é o anjo Gabriel falando com Maria, naquela ocasião em que ele foi anunciar a ela que ela seria a geradora do Filho de Deus. Então, Lucas 1,32 é dito assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, veja, ele é Filho do Altíssimo. Ele não é um ser humano simples, ele é filho do Altíssimo. Em outras palavras, ele possui essência divina. Quando a Bíblia usa a palavra filho para falar de Jesus, não é para dizer que Jesus foi gerado simplesmente, mas é para destacar que Jesus possui essência divina. Então ele diz, ele é filho do Altíssimo e o Senhor Deus vai lhe dar o trono de Davi, seu pai. Vocês lembram o que era o trono de Davi? Vocês lembram onde Davi reinou? Davi reinou em Jerusalém.
Lá foi o trono de Davi. Algumas pessoas acham que hoje o trono de Davi está no céu, infelizmente. Mas a promessa aqui é a promessa que está sendo reiterada do Antigo Testamento. As pessoas que ouviram essa promessa, elas entenderam muito bem. Ele vai reinar aqui nesse mundo. E o livro de Apocalipse conta, especialmente a partir do capítulo 19, como será o estabelecimento do reino mediador. Então nós temos o segundo Adão, o Senhor Jesus, o descendente da mulher, reinando supremamente, obedecendo plenamente ao Pai, fazendo tudo aquilo que o primeiro Adão não pôde fazer. Irmãos, eu estou dizendo tudo isso para vocês, para pelo menos assim, provocar a mente de vocês e deixar essa chave bíblica, esse quadro geral para você ler a Bíblia. O quadro é esse. Deus planejou exercer o seu domínio nesse mundo através de um rei humano sem pecado, através de um governador mediador. Então, se você mantiver essa informação em mente, você vai conseguir fazer uma boa leitura da Bíblia. Porque todas as histórias do Antigo Testamento, incluindo a história de José, elas contribuem para formar a identidade desse rei mediador, que é divino e humano ao mesmo tempo, e que um dia governará esse mundo. Então esse é o primeiro ponto. Agora o segundo, é que eu quero olhar com os irmãos como é que José se encaixa nessa narrativa maior. Eu falei para vocês que a Bíblia tem uma narrativa maior, que é justamente essa promessa do descendente que vai de Gênesis a Malaquias, que encontra o seu cumprimento nos evangelhos e a sua consumação no Apocalipse. Agora, nós vamos olhar como José se encaixa nessa narrativa. Aí eu quero ler com vocês Gênesis 37, verso 2. Vá comigo lá, por favor. Para Gênesis capítulo 37, versículo 2. Gênesis 37, vamos ler o 1 e o 2. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma palavrinha do verso 2, que na minha versão aqui é a palavrinha história. Esta é a história de Jacó. Eu acho que alguns de vocês aí têm a palavrinha gerações. Alguém tem aí essa palavrinha? Muito bem, então. Gerações, história, é a tradução de uma palavrinha muito importante no livro de Gênesis. O vocábulo hebraico toledot. Tá? Eu não quero ser muito técnico para cansar vocês, mas isso, irmãos, é uma coisa muito importante. Toledot pode ser traduzido como gerações, história, genealogia, linhagem familiar. E Moisés, que foi o autor do Gênesis, ele inseriu 11 toledotes em Gênesis. Normalmente você vai ver esses toledotes em uma tradução mais ou menos assim. E estas são as gerações de... E aí ele conta uma história. E essas são as gerações de... E ele conta essa história. Esses toledotes, irmãos, eles dividem o livro e eles marcam os principais temas de Gênesis. É como se Moisés tivesse escrito esse livro e ele deixou uma chave para a gente acessar esse livro. Então, quando é que ele muda de assunto? Quando é que ele está retomando um tema, começando outro? Você vai lá e circula na sua Bíblia essa frasezinha. E essas são as gerações de... Então, qualquer pessoa que quer entender com um pouco mais de profundidade o livro de Gênesis precisa localizar esses 11 toledotes que estão no livro. Então, esses toledotes, eles sinalizam 3 temas centrais em Gênesis. Aqui mais uma informação importante. Os temas são terra, semente e aliança. Gênesis, irmãos, está repleto desse ensino. Então, eu acabei de falar para vocês que
Deus planejou exercer o seu domínio completo nesse mundo através de um rei mediador, através de um humano sem pecado. Como é que ele faz isso? Qual é o caminho que ele vai percorrer para chegar nesse fim de estabelecer o seu rei divino humano nesse mundo? Através da terra, da semente e da aliança. Se vocês perceberem, Gênesis começa com a criação dos céus e da terra. Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. O que é a terra na Bíblia, irmãos? A terra nada mais é do que o lugar em que o rei governará. Em Gênesis 1 nós temos a criação dos céus e da terra, e em Apocalipse 22 nós temos a criação dos novos céus e da nova terra. Então você tem isso no começo e no início da história bíblica. Então, em Gênesis capítulo 3, a ordem do primeiro mundo se perde, e em Apocalipse capítulo 21 e 22, a ordem do novo mundo é restabelecida. Então, muitos pensam erradamente que depois da entrada do pecado, essa ideia de um governo temporal, isto é, de um reino aqui na terra, foi simplesmente abandonada. Mas isso não é bíblico. De fato, irmãos, o projeto prossegue. Nós teremos um rei mediador aqui nessa terra. Então, terra é um tema importante. O segundo tem a ver com descendência, com um povo. Nós acabamos de ler em Gênesis 3,15 a promessa de um descendente. E o livro de Gênesis por inteiro vai contando como Deus forma essa descendência, que no caso vai dar origem à nação de Israel. Então essa semente eleita vai passando por Abel, por Sete, por Enos, chega até Noé, até que se particulariza na pessoa de Abraão. Abraão então gera 2 filhos, Ismael e Isaque. Deus rejeita Ismael e escolhe Isaque para continuar essa semente santa. Isaque, por sua vez, é pai de Jacó e Esaú, e a Bíblia deixa muito claro que Deus amou a Jacó, porém ele rejeitou completamente Esaú. Jacó é pai de 12 filhos, cada um desses filhos se torna uma grande tribo, da qual vem a grande nação de Israel. E é dessa nação que viria futuramente o descendente, o rei perfeito que um dia vai governar esse mundo aqui entre nós. Então esse tema, descendência, descendente, ele é absolutamente importante, e Moisés marcou, grifou esse tema com esse toledote que eu disse para vocês. O terceiro é a aliança. Isso também é muito importante para você ler bem a Bíblia. Aliança, irmãos, tem a ver com um pacto. No caso de Gênesis, é um pacto em que apenas uma das partes se compromete. Existem pactos em que cada um tem uma participação, mas na Bíblia há pactos em que apenas Deus se compromete. E é o caso da aliança que Deus fez com Abraão. Deus escolheu Abraão, disse que ia abençoar Abraão, disse que ia dar uma descendência a ele, disse que ia dar uma terra e que através dos seus futuros, Deus iria abençoar todas as nações da terra. E essa aliança, meus irmãos, é uma aliança incondicional. Em outras palavras, Deus não requereu nenhuma contrapartida de Abraão e nem dos futuros descendentes de Israel. Quem lembra daquela cerimônia da aliança que Deus fez com Abraão? Não sei quantos de vocês lembram. Deus mandou cortar o animal no meio. Lembra aquela história? Coloca o animal aqui, divide o animal, uma banda para cá, uma banda para cá, e Deus então passou por aqueles animais. Deus estava utilizando ali um dispositivo muito comum na época, quando as pessoas iam fazer pactos. Então elas partiam 2 animais e as 2 partes contratantes passavam por entre os animais cortados. E aquilo significava que se uma das partes rompesse aquele contrato, deveria acontecer com aquela pessoa o mesmo que aconteceu com os animais. A pessoa deveria ser partida no meio. E aí Deus fez essa cerimônia com Abraão para selar essa aliança, e diz lá que Abraão dormiu e apenas Deus, na forma de um fogareiro, passou por
entre aqueles animais, Deus não requereu que Abraão passasse. Então isso, irmãos, é o exemplo de uma aliança incondicional. E isso ajuda você a entender um pouco o Antigo Testamento. Quando você vai lendo o Antigo Testamento, às vezes a gente fica assim com um tom de um certo desgosto pelo povo de Israel. Você olha o povo, idolatria, imoralidade, injustiça. E por que Deus não despreza esse povo? Por que Deus não simplesmente não destrói? Por que Deus não ouviu aquela oração de Moisés, quando Deus falou a ele assim: ô Moisés, afasta aí que eu vou destruir esse povo inteiro e de você eu vou fazer uma nação. Aí Moisés disse: Senhor, não faça isso, Senhor, não faça isso. Lembre, Senhor, do teu nome. E Deus então volta atrás, porque Deus insistiu tanto com esse povo que vivia dando as costas para ele. Porque Deus fez uma aliança. Porque Deus, irmãos, fez um pacto. Foi porque Deus, irmãos, ele se comprometeu. Deus os escolheu. Foi uma eleição baseada na graça de Deus e não nas obras, né? E isso lança à luz a nossa salvação no Novo Testamento. Sendo assim, meus amados, quando nós lemos Gênesis 37, verso 2, em que se afirma: essa é a história de Jacó, você deve ter em mente que Moisés está falando da descendência, das gerações de Jacó. Ele está falando de um ponto mais alto da história dos patriarcas. Ele está falando de um grupo de pessoas tremendamente imperfeitas, mas que foram escolhidas por Deus, abençoadas por Deus, e através delas futuramente viria o Messias. Agora, Jacó, por sua vez, tinha como histórico de vida uma família muito complicada. Os irmãos lembram que depois de enganar seu irmão e seu pai, ele fugiu para Padã Arã, lugar onde a sua mãe cresceu. E lá ele conheceu Raquel e se apaixonou. Isso está em Gênesis capítulo 29. Volta um pouquinho para lá, por favor, porque aqui eu estou começando agora a chegar mais perto de José. Então eu preciso que vocês vão acompanhando as referências comigo. Então ele chega lá na cidade da mãe dele e ele se apaixona por Raquel. E ele fez um trato, um acerto de trabalho com Labão, que era pai da sua amada e também seu tio. 7 anos de trabalho para pagar o dote daquela jovem. E ele, meus irmãos, que era um sujeito que não gostava muito de trabalhar, de repente começou a experimentar algumas mudanças. No capítulo 29, verso 20, olha que interessante essa declaração. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Parece que o amor adiado, ele é um bom remédio para a gente preguiçosa, não é? Então você aí que tem um filho, uma filha, não gosta muito de trabalhar, espera se apaixonar. Aí no dia que se apaixonar, diz: ó, só vai namorar, casar, depois que trabalhar. Enquanto não trabalhar, enquanto não se sustentar, aí você vai ver uma pessoa esforçada. Então, excelente remédio aqui nós temos. 7 anos de trabalho, irmão. Só que, vocês conhecem a história? No dia das núpcias, finalmente, Jacó ali, 7 dias de festa, era normalmente assim o casamento, nessa época. Ele já estava com a cara um pouco cheia de vinho, e ele acabou recebendo Lia como sua mulher, a irmã da sua irmã. A narrativa bíblica define Lia da seguinte maneira, capítulo 29, verso 17, olhe comigo, fala assim: Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Aqui veja que tem um contraste entre as duas. E é dito que Lia era uma mulher de olhos baços. A ideia, irmãos, é que ela era uma mulher sem brilho. Enquanto Raquel era belíssima, quando ela chegava, todos notavam a sua presença. A Lia era uma mulher, desculpe a expressão, ela era uma mulher feia. Eu sei que não é muito politicamente correto falar isso, irmãos, mas na Bíblia tem gente bonita e tem gente feia. Tá?
Na Bíblia, Raquel é chamada de bonita, José é chamado de bonito, Absalão é chamado de bonito, Davi é chamado de bonito. Então, na Bíblia, irmãos, não tem muito espaço para esse negócio do politicamente correto. Ah, todo mundo é lindo, todo mundo... Não é bem assim, né, irmãos? Não é bem assim, né? Eu sei que a beleza tem um fator subjetivo, tem alguma coisa de gosto, mas os irmãos vão de convir que há certos valores, né? Há certos traços que são absolutos, né? E a Bíblia faz questão de deixar isso muito claro. Raquel era uma mulher muito bonita e a sua irmã, digamos assim, não foi tão privilegiada quanto ela foi. Então, o que aconteceu foi que o Jacó acabou recebendo a Lia. E o Labão, pelo menos ele alega isso, né, que o costume lá na tribo dele era que a mulher mais velha deveria casar primeiro. E aqui eu não sei se vocês percebem, mas Moisés está deixando uma ironia para o seu leitor. Qual é a ironia? O enganador foi enganado. Porque esse rapaz aqui, alguns anos antes, ele também se disfarçou. Ele também representou diante do seu pai alguém que ele não era. Ele também se passou pelo irmão mais velho. Então, eu não sei se vocês percebem, mas é como se Deus estivesse colocando ele diante do seu próprio pecado. Ele está sendo forçado a encarar o seu pecado. E agora ele vai ter que passar por uma estação de obediência, de trabalho duro, de injustiça. Mas, irmãos, em todo esse processo, Deus está começando a formar o caráter desse homem. Ele se casa, em seguida com Raquel, e trabalha mais 7 anos por ela. Jacó, então, tem 4 filhos com Lia. E aqui eu quero que vocês vão construindo aí o tamanho da bagunça que era essa família. Então, Jacó tem logo 4 filhos com Lia, porém Raquel era estéril. Capítulo 30, versículo 1, diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Aqui tem mais uma ironia que Moisés está antecipando. Essa mulher chora e grita, enciumada: dá-me filhos, senão morrerei. Vocês lembram como ela iria morrer no futuro? Ela iria morrer de parto. Ela iria morrer justamente no processo de gerar o seu filho Benjamim. Mas por enquanto isso aqui não aconteceu. Ela está vendo a sua irmã frutificar e ela teve sua madre fechada por Deus. E ela então resolveu superar esse problema seguindo o seu próprio método. No capítulo 30, versículo 3 é dito assim: respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. A pergunta que eu faço aqui para vocês: onde vocês acham que ela aprendeu isso? Onde vocês acham? Onde vocês acham que ela aprendeu a ideia de que uma mulher que é infértil, ela pode entregar uma de suas servas para o seu marido, e o seu marido se casa com ela, e os filhos gerados daquela serva passam a ser os filhos daquela mulher infértil? Onde vocês acham que ela aprendeu isso? Exatamente. Ela aprendeu com a sua tia-avó Sara. E aí Bila gera 2 filhos, e Jacó agora tem 3 mulheres. Então, vocês estão vendo aí a família que José vai nascer. A narrativa continua. Lia parou de conceber, sabia que tinha desvantagem de não ser tão bonita e tão amada quanto Raquel era, e ela resolveu, então, conquistar o amor de seu marido através de filhos. E a solução dela está lá no capítulo 30, verso 9. Acompanhem comigo, por favor. Capítulo 30, verso 9 ao 13, é dito assim: vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, também tomou a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho, e disse Lia: afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: eis a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Azer. Então aqui, irmãos,
Agora o Jacó tem mais uma mulher. Então imagina a bagunça, a disfuncionalidade dessa família, uma família marcada pela poligamia, por práticas mundanas. E aí Lia, mais para frente, volta a conceber. Ela é engravida de mais 2 filhos e uma filha chamada Diná. E Raquel, por sua vez, está cada vez mais triste, depressiva, e ela simplesmente ora ao Senhor e finalmente o Senhor atende a sua oração. Capítulo 30, verso 22, olhe comigo. Diz o seguinte: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame, e lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. E aqui nós temos o nascimento, finalmente, do personagem que vamos investigar nas próximas semanas. Por enquanto, eu gostaria que você considerasse um pouco comigo. Você consegue imaginar o ambiente familiar que José nasceu, cresceu? Era uma família exemplar? Era uma família legal? Era uma família unida? O que é que vocês acham? Irmãos, era uma família de relacionamentos encrencados, um ambiente de trapaça, traição, manipulação, muito ressentimento nessa casa aqui. E há outros pecados que vão acompanhar a família de Jacó. Se você olhar no capítulo 31, versículo 19, tem um pecado gravíssimo aqui que acompanha a família desse homem. Diz assim: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Então ela carrega objetos de idolatria e depois vai levar esses objetos de idolatria lá para a terra prometida. No capítulo 35, como se não bastasse tantos pecados, você pode ler ainda no versículo 22, mais um acontecimento terrível nessa família, dizendo o seguinte: e aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com quem? Com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube. Então, filho mais velho dormindo com uma das mulheres do pai. Irmãos, essa é a família de Jacó. Pai polígamo, 4 esposas, todas do mesmo lar. 2 delas eram irmãs. José terá 10 irmãos, 10 meio-irmãos e uma meia-irmã. Essa é a família disfuncional na qual esse homem vai crescer. Diná, a única filha dessa família, ela é estuprada por um príncipe de uma terra pagã. E os irmãos de José, por traição, eles se vingam, não matando apenas aquele homem, mas matando a cidade inteira, uma chacina daquele povoado. Essa é a família. Agora, qual é o ponto que nós não podemos perder? E não podemos, de maneira nenhuma, esquecer disso. Eles são abençoados por Deus. Deus os escolheu. E Deus, meus irmãos, nunca escolhe os bons. Deus escolhe pecadores e depois os transforma. É isso o que vale. É isso que vale para eles e é o que vale para você também. A questão não é se você é bom, a questão é se Deus decidiu te abençoar. Se Deus resolveu te abençoar, Ele vai transformar o seu caráter para você estar à altura das bênçãos que Ele resolveu compartilhar com você. Esse é o conceito de graça e ele já está presente aqui no Antigo Testamento. Agora, falando especificamente de José, qual é o lugar de José, do personagem José nessa narrativa? Preste bem atenção, porque aqui é a transição para finalmente nos preparar para chegar a ele. Irmãos, antes de tudo, José é uma sombra, uma ilustração, uma antecipação do rei perfeito prometido. Deus, meus irmãos, encheu o Antigo Testamento de prefigurações, lampejos, sombras, sinais do rei perfeito que futuramente nasceria de uma virgem na cidade de Belém. E José é uma dessas pessoas. Ele foi rejeitado pelos seus, ele foi vendido como escravo, depois ele se tornou rei e ele salvou a sua descendência. Nenhum pecado de José é mencionado ao longo dessa narrativa maravilhosa que nos foi legada por Moisés. Em outras palavras, eu estou tentando dizer para vocês o seguinte: Moisés
é o símbolo do monarca ideal. Ele é a pessoa que mais governou na história bíblica. Ele esteve na liderança do Egito por aproximadamente 80 anos. E ele, meus irmãos, é o precursor daquele que vai reinar sobre o mundo inteiro, o Senhor Jesus, que também se tornou servo, que também foi rejeitado pelos seus, mas que se tornou salvador e rei daqueles que mataram ele. Então Moisés, ele está preparando o coração dos seus leitores, ele está apresentando para gerações o molde do rei perfeito. Ele está mostrando para os hebreus um pouco daquilo que foi perdido lá no Éden, mas também apontando para o futuro, para o fato de que haverá um rei perfeito prometido que um dia irá governar a terra. Então essa é uma excelente maneira de você olhar para José. Segundo lugar, uma perguntinha antes de explicar. Onde vocês acham que Moisés aprendeu essa história? Moisés foi quem escreveu a história de José. Pergunta é, como essa história chegou aos seus ouvidos? Essa história, irmão, chegou a José através da sua mãe, Joquebede. Vocês lembram que logo depois que ela o deixou no rio, a filha de Faraó mais à frente o encontrou e devolveu para Joquebede para que ela criasse o menino até desmamá-lo e depois entregasse novamente à princesa do Egito para que ele fosse criado como um príncipe daquela nação. Então Joquebede, ela tinha poucos anos para instruir Moisés na fé dos patriarcas. E aí, que eu quero pedir licença para vocês, é a minha imaginação falando, mas eu não acho que está tão distante daquilo que aconteceu na Bíblia. Então eu imaginei a cena mais ou menos assim. Moisés pequeno e a mãe dele dizendo para ele as seguintes palavras. Moisés, daqui a um tempo você vai ser separado de mim. Eu vou ter que entregar você para a filha de Faraó. Mas não se preocupe, meu filho, porque Deus escolheu você para a missão mais importante da história do nosso povo. A de nos libertar do domínio dos egípcios. Agora, Moisés, saiba de uma coisa. Você não será o primeiro hebreu a ser separado da sua família para viver entre os egípcios. Houve um de nossos pais, um dos nossos ancestrais, chamado José. E ali ela vai contando a história. Sobre a fé que José tinha em Deus, a covardia dos seus irmãos, os sofrimentos, as tentações que ele enfrentou no Egito, as decisões que ele teve que tomar, o seu espírito perdoador, a sua integridade, o seu senso de responsabilidade para com o seu povo e como ele se tornou grande na terra pagã do Egito. Irmãos, essa história, ela se tornou uma fonte de inspiração para Moisés. Essa história acompanhou ele a vida inteira, ajudou ele a fortalecer a sua identidade com Deus, enquanto ele estava cercado pelo paganismo egípcio por todos os lados. Hebreus capítulo 11, vamos até lá, por favor. Só para eu tentar mostrar essa mesma ideia para vocês, só que agora na perspectiva do Novo Testamento. Hebreus 11, verso 22, falando de José, é dito assim: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Então José, pouco antes de morrer, ele falou do êxodo, ele falou da redenção. Ele reuniu os seus familiares e falou, nós estamos aqui nessa terra, essa terra é cheia de prosperidade, nós estamos numa boa aqui, mas aqui não é a terra que Deus preparou para a gente. Nós temos uma promessa, Deus vai nos livrar dessa terra.
E ele, irmãos, se sentia tão parte do povo de Deus, que ele não quis que os seus ossos ficassem no Egito. Ele se sentia tão ligado ao povo de Deus, que ele queria ser sepultado no lugar da promessa, lugar que ele nunca mais voltou. Lembra que ele vai sair da terra de Canaã com aproximadamente 17 anos de idade, e ele nunca mais volta para a terra de Canaã. Ele vai voltar um dia para a terra de Canaã, mas apenas nos seus ossos. E o que esse gesto comunica? É que embora ele fosse um príncipe, ele fosse rico, ele fosse famoso, ele tivesse tudo aquilo que as pessoas normalmente buscam, ele não se sentia um egípcio. Ele não se sentia parte daquele povo. Ele sabia que ele precisava de uma redenção, ele precisava de um êxodo. Ele também era parte, ele fazia parte daquele povo que sairia do Egito. Ele se via assim. Aí você vê isso sobre José. E no versículo, na seção seguinte, versículo 24, de Hebreus 11 ainda, nós lemos o seguinte, ó. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, Moisés tomou uma decisão parecida com a de José. Ele rejeitou. Eu não sou filho da filha de Faraó. Eu sou filho de Joquebede. O meu povo não é o Egito. O meu povo é o povo de Israel. O meu Deus é o Deus dos meus pais. Não são as divindades pagãs dessa terra. A minha fortuna não são os tesouros que eu adquiri no Egito ao longo do meu governo próspero. O meu tesouro está escondido no Senhor. Então ele tomou a mesma decisão. E a prova, meus irmãos, eu acho que a prova final de que esse personagem fez tanta diferença no coração de Moisés, José, é que José foi o assunto, foi a pessoa a qual Moisés mais escreveu. Então, se você for ler Gênesis todo, eleja a pessoa sobre a qual Moisés mais falou. Moisés falou mais sobre José, porque José tinha um ponto de contato com ele, e ele ouviu essa história da sua mãe. Então, eu tenho certeza que o menino Moisés cresceu no Egito, inspirado pelo modelo do jovem José do Egito. Então, esse é um ponto importante para os irmãos recordarem e coloca você no lugar correto dentro dessa narrativa. Terceiro lugar, onde Moisés estava quando entregou essa história por escrito ao povo de Israel? Essa é uma outra questão muito importante. Aqui eu não estou mais falando do José jovem com a sua mãe, aqui eu estou falando do Moisés velho, tá? Não estou falando mais do Moisés jovem, mas do Moisés velho. Onde Moisés estava quando ele escreveu essa história e entregou essa história para os seus irmãos de Israel? Ele estava, meus irmãos, perto do Rio Jordão. Ele já era um homem idoso, de aproximadamente 120 anos. Ele já sabia que não ia entrar na Terra Prometida, mas tinha tomado para si como obrigação de oferecer um registro por escrito de tudo o que Deus fizera na história dos hebreus. Mas ele também precisava explicar a origem de duas tribos que não faziam parte originalmente dos 12 filhos de Jacó, Efraim e Manassés. Efraim e Manassés não eram filhos de Jacó. Então você imagina aquele povo que está diante da terra prometida, eles estão prestes a fazer a partição da terra, e de repente chega uma tribo, Efraim, e uma outra, Manassés, e o pessoal perguntando, sim, mas você não é filho de Jacó? Como é que vocês podem querer ter direito à posse da terra prometida? Pouco antes de morrer, Jacó tomou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, como se fossem seus. Eles então teriam direitos iguais na partição da terra. Os irmãos lembram que os levitas, eles não tinham direito à terra porque eles eram sacerdotes. Então nós tínhamos 11 tribos nesse caso, e a tribo de José foi dividida em 2, Efraim e Manassés. Então Moisés escreveu essa história também para mostrar para a geração que estava prestes a entrar na terra prometida que Jacó havia tomado os 2 filhos de Moisés como seus
e que, portanto, eles tinham direito também à partição da terra. A história de José, conforme veremos a partir do próximo domingo, pode ser dividido da seguinte forma, tudo aqui com a letra P, para te ajudar, tá bom? De predileto do pai para o poço, do poço para o palacete de Potifar, até palacete, tudo com P, tá? Do palacete para a prisão, da prisão para o palácio do homem mais poderoso do mundo. Então esse vai ser o caminho que nós vamos andar nas próximas semanas, se o Senhor assim nos permitir. Quero trazer algumas lições, irmãos, rapidamente, depois nós vamos orar. Irmãos, a história de Moisés é encantadora, mas eu espero de todo o coração que nos próximos domingos você se encante muito mais com aquele a quem José representa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, no final das contas, tudo que foi escrito no Antigo Testamento diz respeito a ele. Se você olhar Lucas 24, versículo 44, Jesus fala isso para aqueles discípulos de Emaús, que estavam lá meio desanimados, sem saber o que de fato tinha acontecido, como é que a pessoa de Cristo combinava com as promessas do Antigo Testamento. Lucas 24, versículo 44, diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lei de Moisés, profeta e salmos são três expressões utilizadas para designar a totalidade do Antigo Testamento. Jesus está em todo o Antigo Testamento. Por isso que eu falei para vocês, irmãos, que Deus deixou no Antigo Testamento prefigurações, sombras, indicações. Ele deixou sempre quadros de Jesus Cristo apresentados de diversas maneiras. Então José é uma dessas pessoas. Eu até poderia dizer para vocês que no final das contas era para Jesus que José estava olhando. Mesmo que José evidentemente não conhecesse o nosso Salvador com todos os detalhes que nós conhecemos hoje, mas ele sabia da promessa, ele sabia que existiria um rei perfeito. Então esse rei perfeito era sim a inspiração de José. Então, enquanto nós fomos caminhando por essa história, à medida que você vê o caráter de José, você vai ver a mente de Cristo, à medida que você vê a missão de José, você também vai ver um pouco mais da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, goste de José, ame José, mas adore ao Senhor Jesus Cristo, porque ele é o personagem central dessa história. Segunda lição, falando com os pais. Pais, nós temos que contar as histórias dos grandes homens e mulheres da Bíblia para os nossos filhos. Vocês hão de convir comigo, meus irmãos, que os nossos filhos carecem de heróis melhores. Eles precisam de melhores modelos, nossos filhos precisam de inspiração. Os nossos filhos hoje estão se espelhando no Hulk, um ser estranho, ninguém sabe dizer o que é aquilo. E é o modelo das nossas crianças. Nossas crianças se inspiram naqueles seres que misturam propriedades de super-heróis com pecados horríveis. Nossos filhos precisam de melhores modelos. E é por isso que as histórias bíblicas são importantes. Nós que somos pais, nós precisamos crer que a nossa insistência, dedicação e oração vai suprir os nossos filhos do recurso necessário para eles se manterem fiéis e frutíferos quando saírem da nossa esfera de proteção. E é por isso que eles precisam de modelos. É por isso que eles precisam de referenciais. É por isso que nós que somos pais não podemos desanimar. Às vezes nossos filhos são resistentes, rebeldes e ingratos. Se você está esperando resultados imediatos do seu filho, talvez você não aprendeu direito ainda a arte de criar crianças. Filhos são investimentos a longo prazo. Não é para você colher agora. Vamos lembrar disso, irmãos. Olha, nós partimos
mas as grandes histórias ficam. E o Espírito Santo traz essas histórias à mente, produzindo novos contornos, gerando caráter. Isso aconteceu com José, isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com todas as pessoas da Bíblia, que Daniel e tantos outros que foram levados cedo de casa. Mas as histórias que eles ouviram sobre Deus e sobre o povo de Deus ajudaram a formar o caráter íntegro com o qual eles serviram ao Senhor. Então conte aos seus filhos quem é Deus e ofereça modelos bíblicos para os seus filhos. Muitos de vocês que aqui estão tiveram, ou quem sabe têm, uma família complicada. Então essa história aqui tem muito conforto para você que vem de uma família disfuncional. Não importa tanto o que os seus pais fizeram, o que os seus ancestrais fizeram, o que os seus irmãos fizeram. Não importa tanto o que fizeram com você ou contra você. No final das contas, o que vai lhe definir e o que vai determinar o seu futuro é se você é de Deus, se você é abençoado por Ele, se você foi escolhido por Deus, se você foi amado por Deus. Segundo aos Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram. Irmãos, eu sei que os acontecimentos do ambiente familiar, eles nos afetam, é verdade, mas lembre-se, eles não nos definem. O que nos define é o que somos em Cristo. O que nos define não são as más experiências que nós tivemos no passado. O que nos define é como Deus nos vê. Deus nos vê como perdoados, remidos, renovados, santos, escolhidos, abençoados. Eu espero que nessa manhã Deus abra os seus olhos da fé e você perceba como Deus te vê. E a partir disso, você nunca mais olhe para si mesmo a partir daquilo que fizeram com você ou até mesmo dos pecados que você cometeu no passado. O importante é como Deus te vê. Deus não chama os bons, Ele chama os pecadores e depois os transforma. Se você carrega algum tipo de mágoa do passado, por causa do que aconteceu, do que fizeram ou deixaram de fazer com você, é hora de você confessar essas mágoas como pecado e encará-las no espelho do perdão de Deus. José não teve nenhuma amargura contra Deus por ter sido trazido para esse mundo em uma família desestruturada, ou por ter sofrido toda aquela covardia por parte dos seus irmãos. Aliás, meus irmãos, uma das lições mais tocantes dessa história é que a adversidade é a escola na qual Deus forma as pessoas mais extraordinárias desse mundo. Você crê nisso? Eu espero que você creia de todo o seu coração. As adversidades, elas vencem o nosso maior pecado, que é a independência de Deus. De nós querermos pegar o controle da nossa vida e levarmos do jeito que queremos. As adversidades vêm justamente para quebrar essa estrutura de pecado que carregamos desde o Éden. Nos ensina a depender de Deus, a buscar em Deus, a ser submissos a Deus e a esperar o tempo do Senhor. E termino recordando que se você é desprezado por sua família, como José o foi, lembre-se, Jesus Cristo se solidariza com você, porque Ele também veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Isaías 53 diz que Ele foi o mais desprezado de todos os homens. Então você pode recorrer a Ele, que Ele tem consolo para o seu coração. Ele pode ocupar essa sua alma carente, compadecendo-se de você na sua dor, porque Ele sentiu esse tipo de desprezo na pele. Então que Deus abençoe o nosso coração. Eu espero que essa pequena introdução que nós fizemos hoje da vida de Moisés, da vida de José, inspire e prepare o seu coração para o que nós vamos falar nas próximas semanas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, por nessa manhã estar
junto com esses irmãos, poder abrir a tua palavra, poder investigar as verdades da Escritura e termos, Senhor, o Santo Espírito como o grande professor e mestre da nossa vida. E nós oramos, Senhor, para que tudo que nós falamos aqui hoje venha repousar em nosso coração, venha gerar em nós expectativa pela vinda do nosso Rei Supremo. E que a cada verdade da tua palavra, o nosso interesse por Cristo cresça e o nosso anseio pelo pecado diminua. Nós pedimos isso para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém.